É Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Desculpa, gente. Capítulos 16. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 6 ao versículo 10. Presta bem atenção no que nós vamos ler, porque existem momentos da nossa vida que as coisas não acontecem como a gente quer, mas Deus também permite que portas se fechem. Então, Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eu vou repetir, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Por quem, pastor? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado por esse momento. Fica conosco, fala aos nossos corações, traga a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor possa nos preencher, que o Senhor possa nos encher da sua graça. Que o Senhor arranque todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que tenta contra a sua palavra, que vem para desanimar, que vem, Senhor, para confundir. Eu expulso em nome de Jesus, que caia por terra. Que o Senhor Deus faça a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, eu quero trazer um título nessa tarde, e o título vai até trazer uma interrogação a princípio no teu coração aí. O título é: quando Deus fecha uma porta. Quando Deus fecha uma porta. Amado, é tão bom a gente ouvir, né, que as portas estão abertas, que abriu-se uma porta. Observa que você nunca vai ver alguém orando e dizendo assim: Senhor Deus, fecha essa porta para mim. Senhor, tira eu do emprego. Senhor, que eu perca isso. Não, você nunca vai ver alguém orando e pedindo para que uma porta venha se fechar. Ao contrário, normalmente nós oramos pedindo que Deus abra a porta, e nós deixamos bem claro que Deus abre porta onde não tem porta. Mas é raro, é impossível alguém chegar e orar e falar: Senhor, fecha uma porta. Mas Deus, Ele fecha a porta. E dentro desse título, eu quero trazer aos corações de vocês que muitas das vezes, quando uma porta se fecha, ela pode nos trazer preocupações, ela pode nos trazer ansiedade, ela pode nos trazer, querido, muitas vezes um medo. E esse medo, muitas das vezes, faz a gente ficar com tanta preocupação, que a gente fica preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma porta maior para abrir para você. Receba isso. A prova disso, querido, é que muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e esquecemos de perguntar a Deus se essa porta que eu quero realmente é da vontade dEle,
ou se essa porta pode ser um laço na minha vida. Então eu sempre aconselho as pessoas que oram, para pedir sempre que a vontade de Deus prevaleça sobre aquela oração, que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida daquela pessoa. Há quem acredite, e não são poucas as pessoas, muitas pessoas acreditam que Deus não fecha a porta, que Deus só abre. Deus fecha sim, querido. Há quem fala assim: pastor Vanderlei, quem fecha a porta é só o diabo. É o diabo que fecha a porta. Ele é o único culpado, ele é o único responsável porque as portas se fecham. Engano seu. Deus também fecha a porta. A Bíblia mostra que Deus também fecha a porta, e fecha a porta na nossa frente. Nós acabamos de ler aqui no livro de Atos, e Ele faz isso muitas vezes, querido, porque Ele nos ama. Eu particularmente conheço pessoas que foi necessário Deus fechar a porta, porque essas pessoas estavam se perdendo por causa dessa porta. Pessoas estavam se perdendo por causa dessa porta. Pode levantar um fundo um pouco, orando. Pessoas estavam se perdendo por causa dessa porta. Ô Leandro, aumenta o fundo, faz favor. Às vezes, irmão, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus. E Deus quer que nós venhamos orar, mas sempre pedir a vontade dEle. Nós estamos aqui no livro de Atos. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, em que ele estava indo pregar o Evangelho. Paulo está indo pregar o quê? O Evangelho. Só que Deus fechou a porta para ele. Ele queria pregar no lugar e Deus falou: não, eu não quero. O Espírito Santo falou: não, você não vai pregar nesse lugar. Então eu vou no outro lugar. Não, nesse lugar você não vai. Então tem coisas que a gente não entende. Por que, se eu estou fazendo bem, se eu quero pregar a palavra, por que eu estou sendo barrado de pregar a palavra? É aí que entra a vontade de Deus. Deus fecha a porta porque Ele sabe de todas as coisas. Paulo e os seus companheiros viajaram para uma região na intenção de pregar a palavra. Amado, você já tentou? Olha que interessante. Você já tentou bater em portas? Você já bateu em portas e essas portas elas não se abriram? Ô pastor Vanderlei, você está falando aí, estava tudo certo para mim entrar no emprego. Pastor, estava tudo certo, fui bem na entrevista, os requisitos, eu estava preenchendo o que a empresa pedia. Pastor, eu tinha certeza que eu ia entrar nessa porta, só que eu não sei o que aconteceu, pastor. Foi Deus que não quis que você entrasse, porque essa porta poderia ser um laço na sua vida. Essa porta poderia terminar com a sua vida, terminar se você for casado com o seu casamento. Essa porta poderia tirá-lo, você, da presença de Deus. Então Deus, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já viu mais além. Nossa visão, ela é limitada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós acreditamos que será melhor, porque dia após o outro, na presença de Deus, nós teremos sempre uma bênção. Mas tem coisas que nós não entendemos, querido. E é sobre isso que eu estou pregando nessa tarde. Quando Deus fecha uma porta, foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Observa aqui na Bíblia, em Atos 16:5, ele já tinha feito um trabalho de maravilhoso, como lemos aqui em Atos 16:5. Olha aqui: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Com isso, ele tinha certeza que Deus queria que ele levasse a obra adiante. Só que, para surpresa de Paulo, para surpresa dos companheiros de Paulo, ele encontrou a porta fechada. Irmão, Deus guarda os seus, Deus cuida dos seus, Deus está no controle de tudo. Às vezes, irmão, nós queremos fazer o bem, nós queremos
praticar o bem, só que nós somos impedidos muitas vezes, porque esse bem pode se tornar mal. Você já ouviu aquela historinha que fala assim, que o inferno está cheio de boas intenções? Pois é, eu já ouvi muito isso. Você já viu aquela historinha que pessoas falam assim, olha, eu só queria fazer o bem, eu não queria fazer o mal, e olha no que deu. Falta de oração, falta de permissão de Deus. Não pensa que Deus vai descer do céu e vai pôr a mão no seu peito e falar assim, não, daqui você não passa, senão você vai se arrebentar ali. Não, Deus quer que você ore pedindo a direção dEle. Deus quer que você ore pedindo a vontade dEle. Para de fazer as coisas sem orar. Para de fazer as coisas sem pedir uma direção de Deus. Amado, eu estou dentro da Bíblia. Eu estou pregando dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O próprio Deus impediu. Aí em seguida você vai ver que ele vai tentar ir para Bitínia, outra área da Ásia Menor, mas novamente o Espírito Santo não deixou. Querido, a gente às vezes quer dar murro em ponta de faca. Tem pessoas que gostam, equipe da fé, de bater a cabeça na parede. Só fica batendo a cabeça, batendo cabeça e não se resolve nada. Ora, querida, ora, querido, observe aqui que após eles serem impedidos pelo Espírito Santo pela segunda vez, eles vão para Troade, e lá Deus vai revelar o seu plano. Talvez não foi dessa vez, meu amigo, talvez não foi ontem, talvez não foi a semana que passou, mas isso não quer dizer que não vai ser essa semana que vai entrar. Olha isso, Deus está no controle de tudo. Deus tem o melhor para você. Receba aí, minha irmã. Deus tem o melhor para você. Receba aí, meu irmão. Deus não desampara os seus. Deus não abandona os seus. Uma porta se fecha aqui para que uma outra melhor se abra. Uma porta se fecha aqui para que duas maior se abra. Eu estou pregando o Evangelho de Deus para você e dizendo para você, não desanime, não se prostre diante de um problema. Se não, a porta não abriu, se a outra porta não abriu, isso não significa que Deus está te abandonando. Não, querido. Vamos para a Bíblia. O Paulo aqui, ele foi entender o plano de Deus quando ele vai para Troade. Ele não queria, Deus não queria que Paulo ficasse na Ásia por muito tempo, ou por mais tempo, mas sim na Macedônia. Às vezes você está lutando aí por um negócio que você quer, e esse negócio Deus não dá, e você está dando murro em ponta de faca, você está lutando contra Deus. Meu amigo, ou minha senhora, abre o teu coração, ouça essa mensagem. Sabe por que Deus queria ele na Macedônia? Porque era a hora, era o momento da Europa ouvir a palavra de Deus. Era o momento da Europa receber um avivamento. Era o momento da Europa ser evangelizada. Se você quer fazer a vontade de Deus, meu amigo, se você quer fazer a vontade de Deus, minha amiga, mas você se sente confuso, você se sente em conflito com você mesmo, por ainda não ter encontrado uma porta aberta. Olha isso que eu vou falar aqui. Quantas pessoas estão questionando o momento que a nossa nação está passando? Quantos que estão divididos nas suas opiniões? Uns criticam o governo, outros querem saber de Deus o porquê que está acontecendo isso com a humanidade. Conflitos, confusão. E nós sabemos quem é que traz confusão. Nós sabemos quem é que traz conflito, que traz dúvidas, muitas das vezes. Então Deus quer que você fique firme nesse momento tão delicado que o Brasil está passando. Que você não desfaleça, não retroceda, não desfaleça, não abandone.
Fique na posição que Deus te chamou. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar, Deus falou: não quero você lá. Então eu vou para cá, eu não quero você lá, mas eu já preguei lá, mas eu não quero. Eu quero você na Europa, eu quero você na Macedônia. Deus cuida dos seus. O dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Jesus tem uma palavra para você nessa tarde, querido. Jesus está usando meus lábios para falar para você. Lucas capítulo 11, eu anotei aqui, versículo 9 e 10. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e se abrirá, pois todo que pede recebe, o busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Meu Deus do céu, que palavra! Deus está falando com você aí. Que dúvida que você está ainda? Deus está falando para você. De repente você fez a sua parte, você orou, de repente você jejuou, mas você não está entendendo nada. O porquê que não aconteceu ainda? É porque ainda não está nos planos de Deus. Mas enquanto não acontece, Deus cuida de ti. Olha isso, Deus está cuidando de você. Deus não desampara os seus. Deus não abandona os seus. Pode ser, irmão, que você tenha batido em muitas portas e elas continuem fechadas, mas o Senhor nessa tarde de sexta-feira, próximo ao final de semana, Ele te diz: continue batendo, aleluia, continue me pedindo, continue me buscando, pois eu abrirei as melhores portas para você. O apóstolo Paulo, amado, ele não ficou acomodado em Jerusalém esperando uma visão, mas ele estava perseverando, ele estava batendo em outras portas. Tem pessoas que recebem uma promessa, fica ali sentado esperando a banda passar, vai à luta, Eu conheço pessoas, irmão, que estão correndo atrás, sabe? Mas quando me chamar, quando te chamar, pode ser tarde. Corra atrás, faz a sua parte espiritual, ora, mas corre atrás. Não deixe esse prejuízo te consumir, não deixe esse prejuízo te destruir. Eu estou aqui como um amigo para falar para você que nessa tarde de sexta-feira, exatamente faltando 5 minutos para as 4 horas da tarde, Deus tem um projeto lindo, um plano lindo para a sua vida. Deus tem coisas grandes. Talvez você está batendo em muitas portas e nenhuma delas se abriu, mas a porta de Deus vai se abrir para você. Pode o diabo até fechar a porta, sim. Não é o texto, nem o contexto que eu estou pregando, mas o diabo tem poder para fechar a porta. Se eu der legalidade, ele fecha. Mas eu estou falando aqui hoje de Deus, que Deus tem o poder de fechar, e Deus fecha e ninguém abre. Olha isso. Ele tem a chave, mas Ele abre e ninguém fecha. E a hora que Deus abrir uma porta para você, recebe aí, diga amém. A hora que Deus abrir uma porta para você, virá com juros e correção. E todos aqueles que estavam te observando na hora da luta, na hora que você passou a prova, vão ter que olhar para o céu e dizer: verdadeiramente Deus é na vida dessa pessoa. Recebe aí em nome de Jesus Cristo. Glórias. Deus sempre trabalha pensando em te dar o melhor. Poderá um filho pedir pão ao pai e o pai lhe dá pedra? Poderá o filho pedir peixe e o pão da serpente? Ora, imagina Deus que é perfeito, dará alguma coisa a não ser boa para os seus filhos? Deus tem coisa boa para mim, Deus tem coisa boa para você. Não perca Deus de vista. Não perca Deus de vista. Pastor, uma pessoa pode perder Deus de vista? Pode, eu vou te provar. Jesus com 12 anos estava nas sinagogas, estava tendo a festa, sabe, que eles faziam a festa dos pães, a festa da Páscoa. E a mãe de Jesus vai para a festa. Depois ela se dá conta: cadê o menino Jesus com 12 anos?
E ela sai da festa, e a festa durava alguns dias, e ela vai procurar o menino Jesus no meio da parentela, e nada do menino Jesus. Aí ela encontra o menino Jesus, sabe aonde? Na sinagoga, ouvindo os doutores da lei, ouvindo a palavra e ministrando a palavra. Aonde o senhor quer chegar, pastor Vanderlei? Não quero chegar, eu já cheguei. Deus sabe de todas as coisas. Nós que perdemos Deus de vista.